Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Destilando Livros. Hoje a gente está no episódio 17 da nossa série de 21. Isso aí. E antes da gente mergulhar no assunto de hoje, que é fascinante, aquele lembrete rápido, se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sininho, né, para não perder nada do que vem pela frente. É importante para a gente continuar trazendo essas ideias. Com certeza. Bom, hoje a gente vai explorar umas ideias bem impactantes do livro Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. O foco é entender como é que a geografia, lá nos primórdios da agricultura, acabou moldando destinos tão diferentes para as sociedades humanas. É uma pergunta gigante, né? Por que a história foi tão desigual entre os continentes? Exato. Porque foram os europeus que, acabaram conquistando boa parte do mundo e não, sei lá, os povos das Américas ou da África subsaariana. E a tese central que a gente vai ver nessas fontes que separamos é bem direta. O autor argumenta que a resposta não está em diferenças biológicas, raciais. Ele rejeita isso com força. Certo, essa ideia já caiu por terra há muito tempo. Sim, a chave estaria mesmo nas diferenças do ambiente, da geografia onde cada povo vivia. As oportunidades que a natureza deu ou não deu. Ok, então vamos tentar desembrulhar isso. A missão hoje é entender como coisas tipo a disponibilidade de plantas para cultivar, de animais para domesticar, até o formato do mapa mundi. Como isso tudo influenciou quem desenvolveu sociedades mais complexas, tecnologias e até os germes mortais que vieram de brinde. Preparada para essa viagem? Com certeza. É uma viagem longa na história, mas que explica muita coisa. A ideia é quase um efeito dominó, sabe? Começa com a geografia. Tá. Isso afeta o potencial para produzir comida. Aí, com mais ou menos comida, muda a densidade da população, se o povo fica nômade ou sedentário. E isso leva ao desenvolvimento de tecnologia, de organização social, das doenças. Exato. E no fim da linha, as diferenças de poder que a gente viu acontecer entre os continentes. Entendido. Então, vamos começar pelo palco, pela geografia mesmo. Como é que o formato de um continente pode pesar tanto assim? Olha, pensa na Eurásia. É um bloco de terra enorme, né? Mas o eixo principal dela é leste-oeste. Certo, ela é mais larga do que alta, digamos assim. Isso. E o que isso significa? Que grandes áreas estão na mesma faixa de latitude, têm climas parecidos, mesma duração do dia ao longo do ano. Ah, entendi. Então, se alguém inventa algo ou domestica uma planta num lugar... Fica muito mais fácil espalhar. Imagina o trigo, que surgiu lá no Crescente Fértil. Ele pôde viajar para a Europa, para a Índia, porque as condições climáticas eram, de modo geral, compatíveis. O mesmo vale para animais, para roda, para escrita. Foi tipo uma autoestrada de inovação. Faz todo sentido, um corredor climático, né? E como é que fica nas Américas e na África, então? Aí o contraste é grande. Nesses continentes, o eixo principal é norte-sul. Verdade, são mais compridos. E aí tentar levar uma planta ou um animal domesticado de uma ponta para outra significa cruzar zonas climáticas muito diferentes. Barreira ecológica forte. Tipo milho, que foi domesticado aqui no México. Exato. Levou milênios para o milho se adaptar e virar uma cultura importante lá na América do Norte, porque teve que cruzar latitudes e climas totalmente distintos. Essas barreiras acabaram fragmentando mais, atrasando a difusão das coisas nesses continentes. E tem aquele exemplo das ilhas da Polinésia que as fontes trazem, que é quase um experimento natural disso, né? Sim, é um caso incrível, porque você tem um povo com a mesmíssima origem, a mesma cultura básica, a mesma genética inicial. Os polinésios. Isso. E eles colonizaram, coisa de 1000 anos atrás, um monte de ilhas com ambientes radicalmente diferentes. Desde ilhas enormes, vulcânicas, super férteis como o Havaí ou a Nova Zelândia, Sim. onde deu para desenvolver agricultura em larga escala, né? E aí surgiram sociedades bem complexas, com hierarquia, chefões, guerreiros, até monumentos. Exato. Até o outro extremo, as Ilhas Chatham, um arquipélagozinho pequeno, frio, isolado lá perto da Nova Zelândia. E o que aconteceu lá? O que fizeram os Moriori que foram para Chatham? Bom, eles chegaram lá e viram que a agricultura tropical que eles conheciam não ia rolar.
Muito frio, recursos mais limitados, tiveram que se adaptar radicalmente. Voltaram a ser caçadores-coletores. Basicamente, focaram na pesca, caça de foca, coleta, viviam em grupos pequenos, igualitários. Sem excedente de comida da agricultura, não tinha como sustentar uma elite, sabe? Nem chefes poderosos, nem exércitos organizados. E eles até abandonaram a guerra, né? Isso é curioso. Sim, desenvolveram uma cultura pacifista para resolver conflitos internos, uma adaptação notável. Só que, Teve um fim trágico, pelo que eu lembro. pois é, em 1835, chegaram os Maoris, lá da Nova Zelândia. Parentes distantes, mas que na ilha maior e mais rica deles tinham desenvolvido agricultura, população densa e uma cultura guerreira muito forte. E aí, os Moriori, seguindo a filosofia deles, ofereceram paz. Os Maoris não. Conquistaram, mataram, escravizaram. Mesmo sendo tecnologicamente parecidos, a organização social diferente, moldada pelo ambiente, foi decisiva no confronto. É um exemplo bem brutal de como o ambiente direciona o desenvolvimento. Nossa, isso conecta direto com o próximo ponto-chave: a produção de alimentos. Esse parece ser o grande motor por trás de tudo, né? Com certeza. A transição da caça e coleta para agricultura e pastoreio, mesmo que tenha sido lenta, gradual, foi talvez a maior revolução da história humana. E a primeira consequência, a mais óbvia, poder alimentar muito mais gente na mesma área. A agricultura rende muito mais caloria por hectare, né? Muito mais, coisa de 10 a 100 vezes mais. E isso permitiu o crescimento das populações, imagina. Sim, por 2 motivos. Primeiro, óbvio, mais comida. Segundo, o sedentarismo. Ficar parado no mesmo lugar cuidando da lavoura. E o que o sedentarismo tem a ver com mais gente? Uma mãe nômade que caça e coleta precisa carregar o filho pequeno para todo lado. Isso geralmente espaça mais as gestações, talvez um filho a cada 4 anos. Já uma mãe agricultora que fica na aldeia pode ter filhos em intervalos menores, talvez a cada 2 anos. Ah, entendi. Mais comida e menos tempo entre filhos. Sim, resultado: populações muito maiores e mais densas onde a agricultura pegou firme. E não foi só planta, né? Os animais domesticados também foram essenciais. Fundamentais, não só pela carne, leite e ovos, mas pelos produtos secundários: lã, couro para roupa e abrigo, esterco para adubar a terra, que era super importante, e, claro, a força de tração. O arado puxado por boi, por exemplo. Isso revolucionou a agricultura, permitiu cultivar solos mais duros, plantar em áreas muito maiores. E os cavalos? As fontes falam muito deles como vantagem militar. Total! Os cavalos foram os tanques de guerra da antiguidade. Davam mobilidade, choque no ataque. Pensa no Pizarro contra o Atahualpa, lá em Cajamarca. Um punhado de espanhóis a cavalo conseguiu capturar o imperador Inca no meio de milhares de soldados a pé. O pânico que os cavalos causaram, por serem desconhecidos nas Américas, foi parte da explicação. Mas essa sorte de ter animais e plantas fáceis de domesticar não foi igual para todo mundo, né? Nem de longe. Aí entra a tal loteria geográfica. A Eurásia simplesmente tinha a melhor matéria-prima disponível. A maioria dos grandes mamíferos que podiam ser domesticados, tipo ovelha, cabra, boi, porco, cavalo, os ancestrais selvagens deles viviam lá. Os 5 grandes, que o autor chama. Esses mesmos. E além dos bichos, regiões como Crescente Fértil tinham um clima mediterrâneo ideal. Muitas gramíneas com sementes grandes, nutritivas, fáceis de colher e guardar, como os ancestrais do trigo e da cevada evoluíram ali. E nos outros continentes? Como foi nas Américas, na Austrália? Nas Américas, a maioria dos bichos grandes, a megafauna, tinha sido extinta no fim da Era do Gelo. Talvez pela caça dos primeiros humanos que chegaram. Sobraram poucos candidatos para domesticação. A lhama e a alpaca nos Andes foram importantes, mas não se comparam ao cavalo ou ao boi em termos de força, carga ou uso militar. Entendi. E a Austrália? Clima muito árido, imprevisível e quase nenhum animal ou planta nativa que desse para domesticar do jeito que rolou na Eurásia.
Essa diferença inicial de cartas na mão foi crucial. Então, beleza. Temos mais comida, mais gente, animais ajudando, parece tudo bom. Mas aí veio um presente terrível junto com os animais, né? Os germes. Exato. Um presente de grego total. Viver grudado com os animais, em aldeias cheias de gente, muitas vezes sem saneamento, foi o cenário perfeito para micróbios pularem dos animais para a gente. E esses micróbios viraram as nossas doenças, tipo varíola, sarampo. Exatamente. Muitas das grandes epidemias que assolaram a humanidade, varíola, sarampo, gripe, tuberculose, peste, cólera, parecem ter vindo de doenças de animais de rebanho que se adaptaram a nós. E como os europeus lidaram com isso? As populações da Eurásia conviveram com esses germes por milênios, à custa de muita gente morrendo, claro, mas ao longo do tempo desenvolveram algum nível de resistência imunológica até genética. E os povos das Américas, da Austrália, que não tiveram essa história com tantos animais de rebanho? Estavam totalmente vulneráveis. Eram como campo virgem para esses germes. Quando os europeus chegaram, trouxeram esse arsenal biológico invisível. E as doenças se espalharam rápido. Muito mais rápido que os próprios navios e soldados. Causaram mortalidade absurda, às vezes dizimando 90% ou mais da população nativa antes mesmo de qualquer batalha. Isso minou completamente a capacidade deles de resistir. Os germes foram talvez a arma mais poderosa dos europeus. Além dos germes, essa sobra de comida permitiu outra coisa: a especialização. Nem todo mundo precisava mais plantar ou caçar, né? Isso mesmo. O excedente de comida liberou gente para fazer outras coisas. Aí surgem os artesãos, os soldados profissionais, os sacerdotes, os escribas, os administradores. A sociedade fica mais complexa. E essa complexidade leva a organizações maiores. Tipo, sair dos bandos pequenos para algo mais estruturado. Sim, é uma tendência que as fontes mostram. Dos bandos de caçadores-coletores, pequenos e mais igualitários, você pode ir para tribos, depois para chefaturas, que já tem um líder hereditário, uma hierarquia, coleta de impostos ou tributos. E o passo seguinte seriam os estados. O que define um estado nesse modelo? Os estados são bem maiores, mais centralizados, governam milhares, milhões de pessoas. Tem um governo forte, burocracia, leis, impostos organizados, exército permanente. Conseguem fazer grandes projetos, tipo irrigação, que aumenta ainda mais a comida. Ou pirâmides, templos. Isso. E também investir em tecnologia, metalurgia, o aço do título e a escrita. A escrita aparece como fundamental para gerenciar tudo isso, então. Totalmente. Para registrar leis, cobrar impostos, administrar longe, guardar conhecimento, mandar ordens. Ela surgiu poucas vezes de forma independente e quase sempre junto com a agricultura e os primeiros estados. Na Suméria, na Mesoamérica, talvez China, Egito. E mesmo onde não tinha escrita alfabética, como nos Incas, eles tinham outros sistemas complexos para registrar, né? Os quipos. Exato, e a gente vê estados poderosos surgindo em vários lugares com base na agricultura. Incas, astecas, até os Zulus na África do Sul, que se unificaram rapidamente com líderes fortes. E de novo a geografia entra em cena, até para definir o tamanho e a estabilidade desses estados. Parece que sim. Olha a China. Tem montanhas e rios, mas as áreas centrais são bem conectadas. Isso historicamente facilitou a unificação. Uma vez unificada, uma decisão lá da capital afetava o império todo. Como a decisão de parar com as grandes navegações no século XV. Exatamente. Uma decisão que talvez tenha freado a expansão chinesa, quem sabe? Agora compara com a Europa. Toda recortada, cheia de montanhas, ilhas, penínsulas. Isso. Um pesadelo para unificar. Resultado: fragmentação política crônica. Nenhum império conseguiu dominar tudo por muito tempo. Que parece ruim, mas talvez tenha tido um lado bom. É o argumento que o autor faz. Essa fragmentação gerou uma competição constante. Se um rei não gostava de uma ideia nova, o inventor ia para o reino vizinho tentar. Colombo é o exemplo clássico, rejeitado em Portugal,
conseguiu apoio na Espanha. E essa competição pode ter acelerado a inovação. Pode ter sido um motor importante para a tecnologia, para a ciência, para as táticas militares. Mesmo começando atrás da China em várias coisas, a Europa acabou ultrapassando, talvez em parte por causa dessa competição interna constante. Então, para amarrar tudo, a gente está vendo uma cadeia de causas e efeitos, que começa lá atrás com o ambiente. Isso. As diferenças geográficas e de espécies disponíveis ditaram o potencial para a produção de alimentos. Onde deu certo, como na Eurásia, a população cresceu, ficou sedentária. E aí vieram os germes, a especialização do trabalho, as sociedades complexas, os estados, a tecnologia. E a combinação disso tudo, germes, aço, organização e informação, deu a vantagem nos encontros entre continentes. Essa é a explicação geral para as grandes linhas da história que a gente conhece. É uma teoria poderosa, né? Que conecta ecologia, geografia, história, mostrando como vantagens iniciais, às vezes pura sorte geográfica, podem criar trajetórias tão diferentes ao longo do tempo. Mas não fica parecendo um pouco determinista demais? Tipo, a geografia carimbou o destino e pronto? É uma crítica válida e o próprio autor discute isso. Ele diz que a teoria explica as tendências gerais, os padrões amplos em escala de milênios e continentes, mas não nega o papel da cultura, das escolhas, dos acidentes históricos, da variação enorme que existe dentro de cada lugar. Entendi. Não é um destino selado para cada um, mas sim que o ambiente deu cartas diferentes para cada jogador, tornando certos caminhos mais prováveis que outros. Exatamente. É uma explicação para as grandes correntes, não para cada onda ou marola da história. Entendi. Bem, fascinante mesmo. Essa análise a partir de armas, germes e aço realmente faz a gente olhar diferente para como coisas tão básicas como a terra e a comida desenharam um mapa do poder e da desigualdade no mundo. Com certeza. E deixa a gente pensando, né, se esses grandes fatores ambientais definem as probabilidades gerais ao longo de milênios, qual é o espaço que sobra para a ação humana? Para a cultura específica de um povo, para a genialidade ou teimosia de um líder, para uma invenção que ninguém esperava? Ou pro puro acaso, né? Sim, até que ponto essas coisas conseguem desviar o curso dos eventos dentro dessas grandes tendências? O palco define a peça inteira ou os atores ainda têm espaço para improvisar bastante? Ótima pergunta para a gente continuar mastigando depois. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear essas ideias e a gerar mais perguntas sobre essa jornada incrível e complexa da humanidade.